Ei, meus queridos, vamos continuar com a nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva e hoje é 18 de fevereiro de 2022. Hoje nós vamos ler capítulo 9 de Êxodo sobre a quinta praga. Lembrando que a parte desse livro, que Deus queria libertar o povo da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. Aí Deus mandou Moisés. Mas o faraó não queria ouvir Moisés, ouvir o recado de Deus. Deus falou: liberta o meu povo, liberta o meu povo dessa escravidão, dessa opressão. Mas Faraó não quis ouvir. Aí Deus estava mandando as pragas. Deus vai mandar 10 pragas sobre o Egito. E agora é a quinta praga. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Êxodo. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Aí vê que alguém do faraó já acreditava. Ó. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo.
Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios, cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Deus é tremendo. É eu que estou falando agora. Deus sempre faz distinção. Ele fala: eu farei distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Às vezes a gente está no meio da confusão, mas Deus livra a gente. Porque Deus já faz parte da nossa vida. Então Ele sabe que a gente pertence a Ele. Então Ele nos livra. Como diz em Salmo 91, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as tuas penas, porque debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. Graças a Deus, a palavra de Deus é fiel em nossas vidas e Deus vela pela palavra para cumprir. Ele nos protege e nos livra do mal, para a glória do nome dele. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Agora é capítulo 10 de Êxodo, a 8ª praga. Gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele, ou seja, tornei endurecido o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Parando um pouquinho. Gente, Deus fez questão de mandar as 10 pragas. Ele mesmo endurecia o coração do faraó para que o faraó não deixasse o povo partir, porque ele queria mostrar as maravilhas dele. Deus queria que o nome dele fosse conhecido em toda a terra, que o nome dele fosse conhecido com proezas, com milagres, com mão forte. E como que o povo esqueceu depressa, né? Hoje em dia, eu mesmo cresci numa família idólatra. Não conhecia Deus, um Deus invisível, só conhecia imagem, né? Deus feito por mãos de homens. Então, como que a gente esqueceu? Por isso que a gente tem que contar as histórias aos filhos, aos netos, para que isso fique cravado no coração deles, na mente, para que eles entendam que existe um Deus verdadeiro, que mesmo invisível, ele é real. É o Deus de toda a terra, é o Deus das nações, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de todos os viventes. Nós temos que contar isso para os nossos filhos, porque hoje
O mundo ensina totalmente diferente, as faculdades ensinam errado, eles ensinam que o homem veio do macaco, eles ensinam que o mundo foi criado por uma explosão. Não, uns absurdos que a gente ouve que é demais. Então nós temos que contar nossos filhos, ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, ler para eles, as crianças, porque as crianças acreditam e já crescem acreditando. Porque a palavra de Deus é viva, não é uma história qualquer. Porque o mundo está perdido, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então a gente vive no mundo, mas a gente pode ficar fora dele, pelo nosso conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformei com este mundo, mas transformai-o com a renovação do vosso entendimento. Transformai-o com a renovação da vossa mente. Quando a gente conhece Jesus, a nossa vida é transformada. O mundo está aí ensinando as coisas erradas, mas nós não conformamos, nós não acreditamos e nós não vivemos. Porque nós acreditamos na verdade, nós acreditamos na palavra de Deus, que é a única verdade. O resto é o povo que inventa. O povo inventa coisas demais. Então nós temos que sair dessa mentira em nome de Jesus. Então vocês que têm seus filhos, seus netos, vocês que estão ouvindo essa palavra, é a maior herança que você pode dar para os seus filhos, é isso, conhecimento da palavra de Deus. Deixar a herança de dinheiro é bom, mas se você deixar o conhecimento de Deus, essa que é a verdadeira riqueza. Porque a pessoa tendo Deus, a pessoa tem tudo. A pessoa conquista, a pessoa constrói grandes coisas. Mas sem Deus, a pessoa é como cego. É como andando sem visão nenhuma, não sabe onde pisa, não sabe onde anda. Tudo que as pessoas oferecem, aceitam, porque não sabe o que é o melhor, o que é o certo. Então vamos continuar. Só relendo um pedacinho aqui para ver então, a grandeza de Deus. Ó. Para que vocês possam contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Perante Deus, hein? Não tem ninguém grande não, é faraó, é presidente, é rei da terra, tudo é pequeno, tudo é mortal, tudo é carne, tudo é erva, passa como a flor. Então tem que curvar diante de Deus, é Deus que é grande. Os homens tudo é pequeno, não existe nenhum grande. Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Mas, como sempre, Deus endurecia o coração do faraó. Deus queria mandar as 10 pragas. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus, mas digam-me quem irá. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar cultos ao Senhor.
como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito. E o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem, ainda desta vez, o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Deixa eu falar um pouquinho. Nós sempre temos que ser compassivos, porque nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então, várias vezes, o faraó arrependia, pedia perdão, falava que errou e falava que eles podiam ir. Mas Deus endurecia o coração dele e voltava atrás. Por isso que nós também temos que ser compassivos com as pessoas. Dá chance, né? Como Deus dá, quem somos nós? Quem somos nós para cobrar das pessoas e perder a paciência com o nosso próximo? Às vezes a gente prega o evangelho, a pessoa aceita, depois não quer mais. E a gente tem que ter paciência, vai pregando, vai levando, vai tendo misericórdia das pessoas, porque é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Então não temos que amaldiçoar as pessoas, não temos que ficar bravo, ficar de mal, não. Vamos pregando o evangelho. A palavra tem que ser semeada. Se a pessoa quiser se converter, converta. Se quiser escolher o melhor, se quiser escolher Jesus. Quem não quiser converter, o que a gente pode fazer? O juízo pertence a Deus e não a nós. Então nós temos que ter misericórdia das pessoas, ter paciência, pregar sempre, compreender, perdoar, amar. Nossa vida aqui é passageira, nossa vida é curta. Então, o que nós temos que fazer é semear o bem, semear a palavra, é amar, é plantar coisas boas. Porque o juízo pertence a Deus e a conversão também pertence a Deus. A transformação do homem pertence a Deus. Quem convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o maior pecado, segundo a Bíblia, é não crer em Jesus. Porque Jesus falou assim, o maior pecado do homem, o pecado é não crer em mim. Porque Jesus pode perdoar qualquer pecado. Jesus morreu na cruz para isso, para nos perdoar, para nos lavar, para nos transformar, para nos levar para o céu. Então, quem não quiser crer em Jesus, continue crendo nos ídolos. Escolheu o pior. Então, continue crendo nos ídolos e vai te levar para o inferno. Porque sem Jesus, ninguém vai para o céu. Sem crer em Jesus, não vai para o céu, não. Tem gente que fala assim, eu creio em todos. Eu creio em Jesus e em todos. E os outros também. Então, não creio em Jesus. Porque Jesus ele exige exclusividade. Quando a pessoa crê em Jesus, ele limpa as pessoas dos ídolos, das crenças erradas. Eu te falo porque ele me livrou. Eu também cria nos ídolos. E nos demais um monte. Eu criei em Jesus, assim, só de nome, né? De ouvir falar, mas na hora
do aperto mesmo, eu não pedia Jesus, não. Eu achava que estava longe. E ele não estava longe, ele está perto. Depois que eu passei para Jesus, depois que eu escolhi a parte melhor, graças a Deus, o resto ficou no resto. O resto sobrou. Porque o resto não tem poder nenhum, o resto não é nada. A Bíblia fala lá em Jeremias 10 que o resto são coisa ridícula. Se vocês não acreditarem, lê lá Jeremias 10. O contraste entre Deus e os ídolos. A diferença. Deus é Deus, o resto é resto. O resto é como espantalho. Lá fala com essas palavras. Os deuses estranhos são como espantalho. São coisa ridícula. Então, vocês que não acreditar nessa palavra, lê lá em Jeremias 10. Porque é muito profundo. Deus está falando sempre. E eu quero encontrar na Bíblia, se algum lugar falar, eu estou lendo a Bíblia toda, se algum lugar para falar para a gente ter ídolo, eu vou obedecer. Porque eu já li a Bíblia toda, eu sei que não tem. Onde que eles inventaram isso? É falta de conhecimento. É falta de conhecimento da palavra de Deus que a gente vai para o lado da mentira. E quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. Que eu também sou uma seguidora da Bíblia. Seguidora da palavra de Deus. Eu não sou nada, eu não mando nada, eu não sei nada. A mim não pertence o juízo, e sim a Deus. A mim não pertence o julgamento, e sim a Deus. Eu só estou pregando o que está escrito. Que eu sou uma pregadora do Evangelho e não posso negar isso. Deus me chamou. Como Ele chamou a todos nós que aceitamos Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então vamos escolher o melhor, gente, enquanto estamos vivos. A nossa vida aqui é muito curta. Vamos escolher onde vamos morar na eternidade. A eternidade não acaba, não. Aqui a gente vive 100 anos. E a eternidade é a eternidade. A 9ª praga. Deus mandou trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, os melhores. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Ai, vou parar por aqui. Vai ficar a 10ª praga para amanhã. A 10ª praga é a pior. Então, meus queridos, lembrando que nós temos livre arbítrio. Né, tem gente que fala que nós temos uma religião de ser crente. Todo mundo é livre para seguir o Deus que quiser. Mas o Deus verdadeiro é um só, é o único. E ele não divide a glória dele com ninguém. Eu estou falando isso na minha leitura, mas todos somos livres. Tem gente que segue até Satanás, que é mais o quê? Tem o satanista aí, ó. O satanismo. Então, é a pessoa livre. A vida é um presente de Deus. Deus te deu a vida para você aproveitar, para você viver, para você escolher. A palavra de Deus é pregada para todos. Mas nem todos querem. Nem todos obedecem a palavra de Deus, nem todos querem. A pessoa, o ser humano, geralmente
muitos são muito rebeldes. Mas Deus dá essa opção, pode escolher. É livre-arbítrio. Quer seguir a Deus? Serve. Quer servir a Baal? Serve. Quer seguir Satanás? Serve. Então, nós, graças a Deus, nós moramos num país que somos livres. Então, a palavra de Deus é pregada, mas aceita quem quiser. Mas é bom conhecer a Bíblia, pelo menos para você saber escolher. Porque tem muitos que tá indo, né, tá indo junto. Tá indo de acordo com o vento leva. Mas não sabe o que é. Igual essas crianças que estão nascendo, as crianças pequenas, eles não sabem escolher. Aí vai de acordo com o que os pais ensinam. É normal. A gente só pode dar o que temos. Então os pais ensinam o que tem. Se é satanista, ensina o menino a ser satanista. Se é macumbeiro, ensina o menino a ser macumbeiro. Se é evangélico, ensina o menino a ser evangélico. Se é católico, ensina o menino a ser católico. Espírita, a mesma coisa. Se é ateu, ensina o menino também a não crer em nada. É normal, a gente só pode dar o que tem. Mas é bom todos conhecer a palavra de Deus para poder escolher. Porque a vida de cada um é presente de Deus, é individual, a salvação é individual. Se eu sou salva, eu não, Deus promete salvar minha família. Então, durante a vida deles, o evangelho vai ser pregado para eles. Mas eles também poderão escolher. Deus vai dar várias oportunidades, porque é promessa. Ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, ele vai dar várias oportunidades à família da gente, os filhos, os netos. Mas ele nunca vai obrigar ninguém, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Deus não quer robô, Deus não quer pessoas obrigadas a servi-lo. Mas Deus quer pessoas que o amem, que o adorem, né, que tenham ele como a maior riqueza. Porque é isso que ele é. Deus é a nossa riqueza. É o que a gente vai levar para a eternidade. Quando a gente partir desse mundo, a gente vai ficar com Jesus, vai adorar, vai ficar lá no céu com ele. Isso é muito profundo, é uma alegria que não dá nem para falar. Que eu também nem sei direito. A Bíblia fala que o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não dá pra gente imaginar como vai ser ficar lá no céu com Deus. Não, eu imagino que vai ser muito bom mesmo. Então, meus queridos, por hoje é só. Amanhã nós vamos ver a última praga. Capítulo 11 de Êxodo. Deus que abençoe, fiquem com Deus, a paz seja convosco. E lembre-se de Jesus. Foi o único que morreu na cruz por você. Ninguém mais. Tudo que é pregado aqui é religião. Tem várias religiões. Mas Jesus é o único que morreu por sua causa. E Ele te ama. Ele levou na cruz suas dores. A Bíblia fala em Isaías 53. Ele levou na cruz suas dores, as suas doenças. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele te ama e Ele quer você para Ele. Deus que abençoe, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.